Saul Goodman antes de virar dono da sua própria série. No episódio de hoje nós vamos fazer uma análise um pouco diferente. Eu recebo diversos comentários de vocês pedindo para eu analisar a série Better Call Saul. E eu confesso que durante muito tempo tive um certo receio. Isso porque a experiência que eu tive com Breaking Bad foi basicamente perfeita. Eu assisti a série 2 vezes e sou apaixonado por como ela foi construída, desenvolvida e principalmente concluída. Tanto que assistir o filme El Camino foi uma experiência terrível e que eu decidi fingir que nunca aconteceu. Um dia, inclusive, eu conto pra vocês aqui porque eu acho que esse filme não deveria ter existido. Então, basicamente, eu estava negando, esperando, me afastando de Better Call Saul, estava esperando para que a série acabasse para poder decidir se eu iria ou não mergulhar nela. Só que, durante esse tempo, ela seguiu ganhando diversos prêmios, vocês foram insistindo cada vez mais para que eu começasse a analisar essa série e preciso confessar que até aqui tô gostando bastante, mas eu ainda tô bem no comecinho enquanto eu escrevo esse roteiro aqui. Então, o que nós vamos fazer hoje, no episódio de hoje, nós vamos analisar justamente quem era o Saul Goodman em Breaking Bad. O que foi feito ali de tão especial para que o personagem acabasse ganhando sua própria série. Essa então será uma espécie de leitura do personagem antes de ter todas as informações do seu passado que são apresentadas em Better Call Saul. Como eu disse, eu gosto muito de Breaking Bad e se você também não deixe de se inscrever aqui no canal. A nossa meta é alcançar 300 mil inscritos ainda esse ano. Uma meta ousada, eu sei, mas não tão ousada como a do personagem que nós vamos analisar hoje. Saul Goodman é interpretado pelo ator Bob Odenkirk, que fez muito sucesso já na sua primeira versão com o personagem durante a série Breaking Bad. E durante toda a série de Breaking Bad, esse personagem cumpre um papel completamente diferente do que o que a gente vai assistir em Better Call Saul, onde nós vamos ter uma jornada completa daquele personagem. Quando nós pegamos qualquer história que está sendo contada, nós podemos analisar também qual é a função daquele personagem em determinada história que ele está inserido. Em uma história ele pode ser basicamente o protagonista, que é aquele que vai guiar toda a nossa experiência, que é aquele que nós vamos passar mais tempo juntos, vamos entender melhor os seus objetivos, quais são os seus obstáculos, vamos entender melhor o núcleo à sua volta. E nós temos os coadjuvantes, que são personagens que estão rodeando justamente o protagonista. Então é como se o protagonista funcionasse como o sol daquele universo que está sendo apresentado, e os coadjuvantes são os outros planetas, que podem em determinado momento ter um pouco mais de atenção ou até mesmo menos. O Saul é um personagem que chama muita atenção desde o começo, justamente por ele parecer ser o portador de mais informações sobre aquele universo que aqueles personagens estão entrando, só que ele é um portador que carrega um pouco mais de burocracia consigo, carrega um pouco mais de negócios, até porque Breaking Bad é muito interessante porque desde o primeiro episódio, tanto o Walter White como o Jesse Pinkman, a partir do momento que eles tentam entrar naquele mundo, eles estão constantemente muito próximos da morte, porque eles encontram diversas figuras que são muito mais violentas e muito menos diplomáticas do que o personagem do Saul. O Saul Goodman é basicamente um advogado dos criminosos, um advogado que trabalha tanto dentro da lei, aqui na série nós encontramos ele usando isso como uma espécie de fachada, mas ele aparentemente não tem muitos escrúpulos, ele está preparado para inserir aqueles personagens em um mundo ainda mais sério, um mundo onde eles vão poder lavar o próprio dinheiro, onde eles terão acesso a algumas figuras que eles não teriam naturalmente. Então o Saul, ele é basicamente uma ponte entre esses dois protagonistas, Walter White e Jesse Pinkman, com todos os outros criminosos que levam a sua vida de uma forma um pouco mais escondida. Então o Saul é aquele que vai apresentar eles para esse mundo mais organizado do crime, né? O crime mais organizado, também muito violento, também horrível, mas que é um outro universo daquele que eles encontraram até então nas ruas. Então o Saul, ele começa sendo esse personagem que serve como ponte e que também tem uma espécie de característica que é fascinante dentro de qualquer personagem, que é ele age dentro daquele universo como se tudo que ele fizesse fosse normal, como se a falta de ética daquele personagem fosse algo completamente adequado na sua visão. E é muito interessante saber que a gente vai ter uma outra experiência assistindo a sua série de origem. Mas eu acredito que esse personagem, ele conseguiu ganhar uma nova série justamente porque ao longo do tempo em que ele foi aparecendo em Breaking Bad, ele foi apresentando algumas das suas principais características que fizeram o público ficar completamente apaixonado por ele. O primeiro de tudo é que esse personagem, ele é como uma espécie de ator, né? O personagem em si, ele se transforma, ele tem diversas facetas
facetas, ele consegue se adequar facilmente a diferentes tipos de situações. Isso porque ele consegue mentir com uma certa velocidade e quando os dois encontram o Sol, ele parece já ter passado por mais experiências do que eles. Ele já está acostumado, por exemplo, a ser sequestrado e ser levado até o meio do deserto. Ele já está acostumado a ver mais armas, sangue e ter que resolver situações bastante grotescas. O que, é claro, deixa o público pensar até ali que esse personagem já vivenciou muito mais e isso cria justamente em todos nós um desejo de aprender um pouco mais com o Sol, de aprender um pouco mais sobre a sua própria história. Então, além dele ser esse especialista em mentir, esse personagem também parece ter muito background, parece ter vivenciado muito mais. E além de todo o seu carisma, ele vai se envolvendo cada vez mais nesse mundo com os dois. Ele vai servindo em alguns momentos como uma espécie de terapeuta de casais, porque ele consegue fazer a ponte entre o Walter e o Jesse. Ele vai também tentando dar conselhos e tentando trazer soluções para esses personagens. Conselhos que eu digo você poderia fugir aqui, você poderia lavar o seu dinheiro aqui. Todos os conselhos de um advogado nada confiável, mas o que eu gosto desse personagem é que ele não ficou na sua faceta inicial, ele não ficou apenas como Saul Goodman, aquele advogado que faz publicidades ao longo de toda a cidade e que é claramente um charlatão. Ele vai até um ponto em que ele mesmo precisa sair daquele universo, ele precisa abandonar aquele universo. E ali, justamente nas suas cenas finais dentro da série, nós conseguimos perceber que existe uma humanidade por trás daquele personagem e que provavelmente ele já tinha abandonado aquilo, ele tinha abandonado essa humanidade muito tempo atrás para conseguir viver essa faceta, para conseguir viver da forma que ele vive. É um personagem que tinha muito potencial para ser desenvolvido para além do que ele era ali dentro da série. Além disso, ele também era uma ponte de conexão com outros personagens, como Gustav, como Mike, com todos aqueles outros personagens que nós gostamos muito dentro de Breaking Bad. Ele já tinha uma relação com toda a polícia, por exemplo, que já o conhecia por salvar vários criminosos. Enfim, é um personagem muito vivido dentro do universo de Breaking Bad e que quando nós conhecemos ele na primeira série, nós conhecemos ele, digamos que com o trem já andando e com outra perspectiva, com a perspectiva do Walter White e do Jesse. Agora nós temos a oportunidade com Better Call Saul de realmente acompanhar a sua própria perspectiva. E aí o grande desafio é como você apresenta as contradições do personagem, trazendo mais humanidade para ele, trazendo talvez um pouco mais dos seus grandes objetivos. Porque dentro da série Breaking Bad, o objetivo do Saul é muito claro, né? Ele quer faturar, ele não quer se envolver ao ponto de ter que ir ele mesmo para cadeia, ele não quer ser assassinado, é claro, ele quer manter a sua vida, a sua própria integridade e com o tempo ele acaba se envolvendo tanto e até demais que ele mesmo precisa sair daquele universo, já que Walter White acaba virando essa força da natureza que arrasta todos os personagens com ele e é claro, o próprio Saul, ele fez as suas próprias escolhas para chegar naquele ponto, então de onde ele saiu para chegar até onde nós já sabemos. E eu acho que toda essa experiência aqui é interessante para sua própria série, porque nós somos apresentados a todo o seu potencial como personagem, de onde ele veio, quais foram as suas transformações, o que uma pessoa como ele passou para chegar naquele ponto, para ficar tão longe da sua ética e dos seus juramentos como advogado, e também como ele conheceu todas aquelas pessoas, como ele conseguiu tanto acesso dentro daquele universo, como a gente assiste em Breaking Bad. Então, eu sempre acreditei que esse era um personagem que tinha mais potencial, que funcionava justamente como máscara e principalmente como ponte entre esses dois mundos, mas que ele em si era bastante interessante, né? Porque sempre que você vai apresentar a história por trás, digamos assim, de um personagem que serve como uma espécie de palhaço, você vai encontrar um ser humano por ali. E esse ator, ele é muito especial porque ele conseguiu diversas vezes em Breaking Bad fazer essa quebra, né? Onde ele tava com a sua máscara, mas ele conseguia demonstrar muito bem o medo do personagem, os sentimentos do personagem em relação a coisas terríveis que aconteciam, como ele realmente em poucos segundos conseguia mostrar que sim, existia humanidade ali, mas que ele preferia manter a sua própria máscara. Então, é um dos personagens mais legais da série justamente por ser essa ponte, e agora eu estou muito animado para mergulhar cada vez mais dentro do universo do Saul. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, pessoal, é uma introdução a esse personagem, é claro. Agora sim eu estou mergulhando na sua própria série, e se vocês quiserem ver uma série de vídeos sobre Better Call Saul, deem um like e comentem aqui nesse vídeo, porque o feedback de vocês é super importante para esses projetos maiores. Beleza, pessoal? A gente se encontra no próximo episódio.